Olá, tudo bem? Nesta aula, nós iremos dar continuidade ao estudo da equação do segundo grau. No vídeo anterior, cujo link eu vou deixar aí na descrição desse vídeo, nós trabalhamos a primeira parte da equação do segundo grau, que tratava das equações incompletas. E o objetivo da aula de hoje é trabalhar as equações completas. Então, fica ligado nessa aula, bem importante, e no final da aula eu vou trazer um resumo bem bacana que vai te ajudar um montão. Então, bora facilitar? Vem comigo! E aí, pessoal, tudo bem? Então, como eu falei aí no início, nessa aula de hoje nós vamos trabalhar as equações de segundo grau completas. Então, a gente vai fazer uma rápida revisão do que é uma equação de segundo grau, vamos trabalhar o conceito da equação completa, e aí nós vamos ver os desdobramentos. Vamos entrar na história do Teorema de Bhaskara, e aí nós trabalharemos alguns exercícios para ampliar a tua compreensão. E como eu falei, ao final vem um resumo bem bacana que vai te auxiliar muito. Mas antes disso, não esquece de curtir, compartilhar, dar uma força aí para o nosso trabalho, compartilha aí com os teus amigos, com quem precisa, para chegar a mais pessoas esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Não esqueça também de acionar o sininho das notificações, inscreva-se se acaso você ainda não é inscrito. Toda segunda e quinta nós temos vídeo novo no canal. Então vamos trabalhar? Vamos lá. Acompanhe na tela comigo. Como nós vimos na aula anterior, a equação do segundo grau, na realidade, ela é uma equação ax² mais bx mais c igual a zero, como você está vendo aí, com um ponto importante que o a, este cara que vem na frente do x², ele evidentemente tem que ser diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque se ele for nulo, 0 vezes x² vai dar zero, vai deixar de ser uma equação de segundo grau, perfeito? E o a, tanto quanto b quanto c, que são esses coeficientes, são os valores numéricos, eles têm que pertencer ao conjunto dos números reais. E hoje nós vamos trabalhar especificamente a equação de segundo grau completa. Qual é a equação de segundo grau completa? É aquela em que tanto A quanto B quanto C, eles são diferentes de zero. É o que está descrito aqui. Então, todos os elementos vão aparecer nessa equação. Como eu comentei anteriormente, na aula anterior, cujo o link do vídeo está aí na descrição, nós trabalhamos as incompletas, aquelas que onde ou o B era igual a zero, ou onde o C era igual a zero, que aí haviam propriedades distintas para isso aí. Maravilha? Vamos trabalhar então? Para achar a solução de uma equação de segundo grau completa, em que o A, o B e o C são diferentes de zero, nós vamos ter que fazer uso do Teorema de Bhaskara, um teorema mais do que conhecido, por muitos também conhecido como fórmula de Bhaskara. Então está ali, ó, ela é uma expressão desenvolvida para determinar as raízes, que a gente também chama de zeros, de uma equação de segundo grau. Ou seja, os valores que x precisa atender para que a equação seja verdadeira. Que essa igualdade da equação de segundo grau, está aqui, ó, observe aqui embaixo, ó, essa igualdade da equação de segundo grau realmente aconteça. Então tá ali, né, pessoal? Bhaskara nada mais é do que menos b, mais ou menos a raiz do que a gente chama de delta, né? O delta, que é o discriminante, na realidade, é o tal do b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Eu já optei por colocar direto a fórmula do delta embaixo da raiz. Isso dividido por 2a. Sempre lembrando que esse a, b e c são os coeficientes da expressão. Então, sempre no início do exercício, se ele te pedir para calcular o x, ou seja, para calcular as raízes da equação, você vai primeiro ter que observar como essa equação está estruturada e destacar o valor do A, o valor do B e o valor do C. Esses elementos é que são fundamentais para você aplicar o Teorema de Bhaskara, ok? Vamos trabalhar alguns exemplos disso? Segue aí comigo. Olha só. Primeiro exercício. Para cada equação ax² mais bx mais c igual a zero, então, está sendo afirmado que a equação que vem aí é uma equação de segundo grau, onde o A, B e o C vão pertencer ao conjunto dos reais, que é a condição, obtenha as raízes da equação. O que são as raízes da equação, pessoal? As raízes da equação nada mais são
do que os valores que podem ser atribuídos ao meu x, esse cara que aparece aqui. Muito bem, então observe ali. Na letra A nós temos a expressão x² mais 4x mais 3 igual a zero. Isto é uma equação de segundo grau? Sim. O que é que me dá certeza disso? Está aqui, né? Você tem o expoente 2 na minha variável x. É uma equação de segundo grau. Maravilha? Muito bem. Como é que a gente faz para achar as raízes? Primeiro, observe qual é o valor do A, qual é o valor do B, qual é o valor do C. Uma vez definidos, você vai aplicar o teorema de Bhaskara, porque nitidamente você tem aí uma expressão em que ela é uma equação de segundo grau completa. Relembrando, para ser completa, o A, o B e o C têm que ser diferentes de zero. Então vamos ver se isso é verdade? Lembra, a equação é, olha aqui, ó, ax² mais bx mais c. Quem é o A? É o elemento que vem à frente do x². Então seria esse elemento que está aqui. Aí você pode dizer o seguinte, mas professor, não tem ninguém aí na frente, então é zero. Negativo, né? Lembre-se que quando não aparece, isso aqui tem um produto, é o elemento neutro do produto, e o elemento neutro do produto é 1. Gente, se fosse zero, esse x² aí não existiria, porque ia ficar 0 vezes x² e ia dar zero, ele ia sumir. Ia deixar de ser uma equação de segundo grau. Ela passaria a ser uma equação de primeiro grau, ia ficar só 4x mais 3 igual a zero. Percebeu? Muito bem, então eu tenho o valor do A é 1. Perceba que o sinal que aparece ali na frente é positivo, quando ele não aparece é porque é positivo, então o meu A vale mais 1. Muito bem, observando de novo a expressão aqui em cima, ó, eu posso perceber que o meu B é o elemento que está multiplicando x. Se eu olhar na expressão, o elemento que multiplica x está aqui, é o mais 4, não é? Então eu sei que o B vale mais 4. Quando é positivo não há necessidade de colocar o sinal. E o C, se você observar aqui em cima, ó, é a variável independente, a variável sem x, é o termo independente, é o termo sem x. E esse é o caso do 3. Então o meu C vale mais 3. Muito bem. Uma vez que você identificou que é uma equação de segundo grau completa, você definiu os valores de A, B e C, agora você vai para a resolução. O que você vai ter que lembrar nesse caso? Que quando é uma equação de segundo grau completa, a saída é pelo teorema de Bhaskara. Então vamos lá? Então o meu x seria menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isto tudo fica dentro do radical, né? E isto tudo é dividido por 2 vezes o a. Maravilha? Então, a partir de agora, a gente pode começar a trabalhar a resolução, porque tanto A quanto B quanto C, a gente já identificou. Estão aqui, ó. Não é isso? Então vamos lá. O meu x será... Cuidado, esse menos é da fórmula, mantenha ele. Quanto que é o valor do B? Está aqui, ó, 4. Então vai ficar menos 4 mais ou menos raiz de b ao quadrado. O b é 4, então 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o A. Está aqui, ó, o A vale 1, não é isso? Então, vezes 1. E também multiplica pelo C. O C está aqui, vale 3. Lembrando que isto tudo fica dentro do radical. Sobre 2 vezes o A, observando aqui, o A vale 1. Maravilha, gente? Então, uma vez substituído o A, o B e o C, agora é só tomar cuidado com a operação matemática. Então, vamos lá? Então, o x será menos 4. Claro que você vai resolver o que está embaixo do radical primeiro, não é isso? Então, vamos lá. Vai ficar a raiz de 4 ao quadrado, que é 16. Claro que você vai fazer esse quadrado primeiro. E agora você vai fazer esse produto que está aqui atrás. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Então, fica menos 12. Tudo dentro da raiz. Sobre, embaixo, 2 vezes 1, que dá 2. Portanto, o meu x será, tem que terminar aquela raiz, menos 4, mais ou menos.
Vai ficar aqui, ó, a raiz de 16 menos 12, que é 4. Não é isso? Então, raiz de 4 dividido por 2. Agora você extrai a raiz, vai ficar menos 4 mais ou menos. Pessoal, raiz de 4, 2, não é isso? Sobre 2. Daqui você vai obter dois valores para o x. O x1 vai ser você utilizando o sinal positivo para o 2. Então vai ficar essa expressão. Ok? E o meu x2 vai ser utilizando o sinal negativo para o 2. Afinal, a raiz é mais ou menos, ok? Vamos trabalhar o x1 então? Se eu aplicar a operação de cima primeiro, x1 será menos 4 mais 2, que dá menos 2, dividido por 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Tá aí a primeira raiz. Embaixo, a segunda raiz, o x2 vai ficar menos 4 menos 2, que dá menos 6. Aí você vai dividir por 2, vai dar menos 3, ok? Então, pessoal, perceba que aí você obteve as duas possíveis soluções, x1 e x2. É uma equação de segundo grau, você obtém sempre dois resultados, duas raízes. Se você quiser fazer uma prova real disso, você pega cada x desse agora, substitui lá em cima na expressão que foi dada, e você vai perceber que a igualdade vai ser satisfeita, ok? Evidentemente, essa é a condição para que essa equação exista. Maravilha? A garganta continua complicada. Muito bem. Dúvidas em relação a isso? Se você tem, retoma, refaça esse exercício novamente, e aí nós vamos para o próximo exercício. Vamos lá? Me acompanhe. Também aqui pede-se para você calcular as raízes com essa expressão. Novamente, é uma equação de segundo grau? Vamos relembrar? Qual é a equação de segundo grau? É ax quadrado mais bx mais c igual a 0. Tem toda a cara de c, não é isso? Muito bem, então lembram? O que você vai ter que fazer? Achar o valor do a, achar o valor do b e achar o valor do c. Por quê? Porque se é uma equação de segundo grau completa, tem a, b e c, a gente sai por Bhaskara, aí precisa conhecer o valor do a, b e c. Então vamos lá? Comparando aqui em cima, o a vale menos 5. Comparando aqui em cima, o b vale mais 6. E comparando aqui em cima, o c vale menos 1. Ok? Muito bem. Vamos aplicar a Bhaskara. X igual menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4ac, tudo embaixo do radical, sobre 2a. Tranquilo? Vamos substituir? Menos, que é da fórmula, o b, que é quanto? 6. Mais ou menos raiz do b, que é 6. Só que aí pela fórmula ele tem que ser ao quadrado, não é isso? Menos 4 vezes o a. Tá aqui, ó. O a é menos 5. Cuidado com esse sinal, pessoal. E multiplica pelo c, que é menos 1. Cuidado com o sinal. Tudo dentro da raiz e tudo sobre 2 vezes o a, que é menos 5. Show? Vamos lá? X igual menos 6. Claro que você vai resolver primeiro o que está lá dentro da raiz, né? 6 ao quadrado, 36, menos 4 vezes 5, 20. 20 vezes 1, 20. Olha aqui, pessoal, menos vezes menos dá mais. Vezes menos volta a ser menos, ok? Então fica menos 20. Dentro da raiz, sobre 2 vezes menos 5, que dá menos 10. Muito bem, seguindo. O x será menos 6. Então, mais ou menos raiz de
36 menos 20, que dá 16, né? Sobre o menos 10. Bom, terminando aquela raiz 16 a gente sabe que vale 4. Então vai ficar essa expressão, ok? Agora você vai atribuir os valores positivos e negativos para aquela radical, ou seja, você vai ter o x1 e você vai ter o x2. O x1 vai ser menos 6 mais 4 sobre menos 10, e o x2 vai ser menos 6 menos 4 sobre menos 10. A diferença está no sinal que você vai usar primeiro mais, né? Depois menos. Portanto, o x1 será menos 6 mais 4, que dá menos 2, sobre menos 10. Bom, pessoal, menos dividido por menos dá mais, e 2 por 10 eu posso simplificar por 2, fica 1/5. Ou 0,2, mas a gente vai deixar em fração, tá? Então, x1 é 1/5. E o x2 vai ser menos 6 menos 4, que dá menos 10, dividido por menos 10. Portanto, x2 será menos com menos dá mais, 10 dividido por 10 dá 1, então x2 dá 1. Está aqui o valor das raízes. Maravilha, gente? Volte lá em cima, substitua cada x desse lá no lugar do x, que você vai perceber que a igualdade vai acontecer. Maravilha? Beleza? Bom, pessoal, estamos chegando no finalzinho da aula. Agora é o momento de eu trazer aquele resumo bem importante que vai trazer o conteúdo da aula passada, que foram as equações de segundo grau incompletas, com o conteúdo da aula de hoje, que são as equações de segundo grau completas. Então, um resuminho bem bacana para você guardar. Vamos lá? Acompanhe comigo. Então, resumindo, para determinar as raízes de uma equação de segundo grau, ax² mais bx mais c igual a 0, você tem 3 casos possíveis. Acompanhe ali. O primeiro caso, uma incompleta quando b é igual a 0. Isso nós vimos no vídeo da aula passada, repito, o link está aí na descrição desse vídeo. E nesse caso você pode calcular o x através de mais ou menos raiz de menos c sobre a. Se você tem dúvida, assista o vídeo anterior, que lá está bem explicado isso aí, tá? O segundo caso da incompleta, quando c é igual a 0. Quando c é igual a 0, você vai obter sempre dois valores para o x. Claro que em todas elas são dois valores, porque aqui também, ó, no primeiro caso é mais e menos, estão vendo? Mas voltando ao segundo caso, o x1 sempre será 0 e a outra raiz será menos b sobre a. Tranquilo? E o terceiro caso, quando os três coeficientes forem diferentes de 0, é o que nós estudamos na aula de hoje, e aí vocês viram que a saída está pelo teorema de Bhaskara, está aí a expressão. Então, um resuminho bem legal para esclarecer as tuas dúvidas. Maravilha, gente! Espero que tenha atendido o teu objetivo. Se você ficou com dúvida ainda, retoma essa aula novamente, assista novamente, e na próxima aula nós entraremos no estudo dos gráficos de equação, também um conteúdo extremamente importante. Então, foi muito bom estar contigo, um grande abraço e fique bem.